Qual é a linha fina entre o que queremos fazer e o que devemos fazer? E será que tem algum livro que pode te ajudar a parar de se enrolar com dinheiro não só em 2026, mas para sempre? E uma morte misteriosa que vai te deixar obcecada. Esse é o Pingos de Cultura, a newsletter e o videocast da Claves, a escola de cultura para mulheres. Meu nome é Larissa Kobelik, eu acredito que estica é ter conhecimento, então me dá sua mão aqui, que nós vamos aprender juntas hoje. Esse é o primeiro episódio de 2026 e eu queria falar com vocês que eu tava refletindo sobre o meu ano passado e eu até cheguei a comentar no Close Friends. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui também o link. E eu tava pensando sobre o ano que passou e eu senti, sendo muito realista, que eu fiz muito o que queria ter feito e pouco o que eu deveria ter feito. Eu acho que a gente passa a vida inteira buscando esse equilíbrio. É como se tivesse um anjinho e um diabinho. Um anjinho falando pra gente ser mais tranquila, não nos cobrar tanto, e o diabinho com o chicote aqui, né? Nos pressionando a fazer mais, mais e mais. E eu acho que a verdade é que as duas versões estão certas, dependendo do momento e do contexto. Ser gentil demais pode virar desculpa, e puxar a sua orelha demais pode ser uma autossabotagem. Se é que existe um truque, eu acho que o ideal é a gente entender quando cada voz deve falar mais alto. Tem dia que você precisa se dar um abraço, faz um brigadeiro, senta no sofá, vai ver aquela série, e você entende que, cara, você tá ali equilibrando 1000 bolinhas no malabarismo. Mas, de vez em quando, você também precisa olhar no espelho e conseguir perceber quando você poderia ter feito mais. Porque, em muitos casos, a gente poderia ter feito mais um pouco. E sabe a verdade incômoda que eu acho que a gente sempre sabe? Agora vamos começar? O grande conteúdo da edição de hoje é sobre uma das minhas artistas preferidas, que eu já falei sobre ela na newsletter 8, já faz muito tempo, mas eu não abordei com tanta profundidade como eu vou fazer agora. Essa pessoa é a prova viva de que dinheiro e sucesso não traz felicidade. Hoje a gente vai aprender o que a história da Maria Callas, uma das maiores sopranos do mundo, pode nos ensinar. Em 2024, Angelina Jolie protagonizou o filme Maria, em referência a Maria Callas, e esse filme retrata o final da vida da Maria Callas quando ela já está em Paris. E eu terminei o filme com a sensação que quem não conhece a história dela não entenderia a dimensão através do filme, afinal ele escolheu retratar apenas um período da vida dela. Então eu quero entrar muito mais a fundo aqui, baseado em outros documentários que eu vi sobre ela, coisas que eu li e que eu acho interessante compartilhar com você, porque afinal você quer ser cada vez mais culta e interessante, não é mesmo? Nós vamos falar sobre como nem toda família é boa, o peso dos traumas, o poder do trabalho duro, fama e relacionamento tóxico. Vamos começar do começo. Maria Callas era filha de gregos, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Com 14 anos, a situação nos Estados Unidos, aqui onde eu moro, estava horrível e ela decidiu, na verdade ela, a mãe e a irmã, retornaram para a Grécia. A situação lá tampouco estava fácil e elas passaram muita dificuldade. A mãe da Maria Callas a obrigava a cantar porque ela queria que ela fosse rica e famosa. Em um documentário que eu vi, dizia o seguinte: o plano sempre foi que eu me tornasse artista. Os pais dizem, eu me sacrifiquei por você, agora você tem que ser o que eu gostaria de ter sido. Quem falou isso foi Maria Callas em um documentário que eu vi. E a Maria estudou canto em Atenas e se tornou uma das maiores sopranos da época, mas não foi tão fácil assim. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso porque em um dos livros que a gente leu na Claves, Mindset, ele fala sobre como nem todas as pessoas que a gente vê que são gênios, nasceram gênios. Eles se tornaram por conta do trabalho duro. E a gente vai explorar um pouco isso agora. Em um desses documentários, a professora de Callas, na época, disse em entrevista que ela era a primeira a chegar e a última a sair. Ela era obcecada por atingir as notas mais altas. Se não tinha luz à noite, ela insistia em ensaiar mesmo assim. Ela treinava 12 horas por dia. Então, quando a gente vê alguém sendo muito bom em alguma coisa, é muito fácil pra gente pensar que a pessoa nasceu com dom. Mas, na verdade, em muitos casos, pode ser muito esforço. E aconteceu uma coisa incrível aqui, que eu adoro usar isso como exemplo de como a sorte precisa te encontrar pronta. Em 1952, no Teatro alla Scala, em Milão, a soprano Renata Tebaldi ficou doente e não poderia cantar Aida, de Verdi. O maestro Vitor de Sabata ligou para Callas pedindo que ela substituísse Tebaldi. Isso fazia faltavam pouquíssimos dias para a apresentação. O fascinante é que Callas nunca tinha cantado Aida, ela só conhecia o papel por tê-lo estudado. Ela tinha apenas 4 dias para se preparar e ela fez impecavelmente. A crítica a consagrou, então ela pegou um momento que as chances, dela... acho que ela só conseguiu, na verdade, ter tanto sucesso porque ela já tinha estudado antes, mesmo sem ter performado. As críticas foram extremamente positivas e isso foi uma virada de chave na carreira da Callas.
Ela era conhecida por sua memória fenomenal. Eu tenho estudado muito sobre a memória, que é algo que a gente tem perdendo cada vez mais. E eu tô estudando Trivium, né, que é pro Clavis Kids, é outro projeto que eu tô fazendo. E uma das artes de antigamente era memorizar, porque as pessoas não tinham, né, celular o tempo inteiro. Então elas tinham que colocar informação na cabeça. E Maria Callas dominava essa arte. E é interessante ressaltar também que essa situação não foi um caso isolado. Ao longo da carreira da Callas, em vários momentos, ela teve que se adaptar muito rápido e ela sempre fez com maestria. Agora vamos falar sobre a vida pessoal de Callas. Giuseppe Meneghini foi o primeiro marido dela. E ele era um rico industrial italiano. Ela, na época, tinha 23 anos, ele era 28 anos mais velho que ela. E ele resolveu também ser o empresário dela, cuidar da carreira dela. Foi muito bom para ela ali no começo, abriu portas, explicou como funcionava a ópera na Itália, porque, enfim, é diferente, né? Ela saiu da Grécia, foi para a Itália, que era a ópera era uma coisa importante lá. Ele deu estabilidade financeira para ela, enfim, então foi uma relação muito boa naquele momento. Até que passou a não ser mais. Alguns biógrafos sugerem que ele estava interessado mais no produto Maria Callas do que no relacionamento em si, ou seja, ele tinha intenções financeiras mesmo ali com a Maria Callas. O casamento terminou em 1959, quando ela conheceu Aristóteles Onassis. Eu odeio esse cara e a gente vai falar sobre ele um pouco aqui para você ter a dimensão também de quem era ele, algo que eu acho que no filme você consegue ver, mas não sei se consegue pegar 100% ali do trelelê. Aristóteles Onassis foi um dos homens mais ricos do século XX. Ele era, na verdade, ele nasceu na Turquia, mas ele se considerava grego, porque a família dele era grega, e ele construiu ali um império marítimo que o tornou bilionário. A fortuna dele era de mais ou menos 500 milhões de dólares, mas convertendo hoje seria a mesma coisa que ser bilionário, mais ou menos isso. Quando ele conheceu Maria Callas, ele era casado. Então Callas era casada com Meneghini, ele era casado com Atina Livanos, que era filha também de um magnata grego também, de família muito rica. E eles tiveram 2 filhos, Alexander e Cristina. Ai, tem muita coisa que poderia falar sobre isso também, mas não vai dar pra falar aqui no momento. O casamento dele já estava em crise porque ele não traiu primeiro com a Maria Callas, ele já traía a Atina de outros carnavais com outras pessoas. Mas eles só se divorciaram mesmo depois que ele, né, e a Callas ali ficaram juntos. Aliás, no filme, se você assistir, você vai ver que mostra um iate ali. Esse iate era um dos maiores iates do mundo na época. Ele se chama, na verdade, até hoje, Cristina O, em referência à filha dele. E só pra você ter uma ideia, Winston Churchill foi lá, John Kennedy foi lá, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, enfim, era o trelelê, o ápice do ápice, aquele iate dele. E curiosidade, dá pra você alugar esse iate hoje. Ele ainda tá aí vivo, dá pra você alugar. Agora, voltando pra história, agora que a gente já sabe quem era o Onassis. Maria Callas, então, largou Meneghini pra ficar com o Onassis e eles começaram um relacionamento. Você vai ver no filme, sem dar muito spoiler, que o Onassis convidou o casal Meneghini e Maria Callas, na época, para ir para o seu iate. E ali eles começaram ali a se apaixonar. Onassis claramente proporcionou para Maria Callas um luxo nunca visto antes, porque afinal ele era um dos homens mais ricos do mundo, mas ele era meio temperamental. Às vezes ele amava ela, às vezes ele tratava ela muito mal e as pessoas percebiam e falavam sobre isso. E o que fala muito é que naquela época, Onassis tinha dinheiro, mas não tinha prestígio. Então, para ele, era interessante usar Maria Callas, porque a ópera sempre foi muito prestigiada, né? Foi sempre uma coisa de muito requinte, refinamento. Então, quem gostava de ópera era quem tinha, na verdade, um bom gosto, uma riqueza cultural. E ele tinha dinheiro, mas não tinha isso. Então, ter um relacionamento com a Maria Callas fez com que ele entrasse em outro nível, sabe, de pessoas mesmo. É como se ele passasse a ser mais respeitado por causa desse relacionamento. E aqui tem uma parte muito complicada que parece, em alguns lugares falam que Maria Callas teve que abortar uma criança, em outros lugares falam que Maria Callas teve um filho e esse filho nasceu e morreu prematuro com Onassis. E ela sempre quis ser mãe e nunca superou isso e que talvez até a partir desse momento começou uma depressão de Callas. Muito apaixonada por Onassis, ela começou a colocar sua carreira em escanteio. E o que é interessante é que em um dos documentários que eu vi sobre ela também, ela fala como que pra ela o sonho dela era ter a família, era ter filho, era ser casada. E a mãe dela meio que a obrigava a trabalhar e depois veio a relação com Onassis. Então é muito complicado a vida que ela estava tendo versus a vida que ela gostaria de ter. E tem diversos livros sobre Maria Callas e um deles até fala que o Onassis a drogava para manter relações com ela. Ele era um babaca por completo. E aí vem mais um trelelê. Um dia, sem mais nem menos, Onassis apareceu noivo de casamento marcado com Jacqueline Kennedy, que era viúva do John Kennedy.
Callas descobriu o casamento através dos jornais e ficou arrasada, porque afinal Onassis nunca se casou com ela propriamente dito. E esse foi um dos momentos mais humilhantes da vida dela. E parênteses, vale dizer aqui que o casamento com Kennedy também foi repleto de infidelidade. E tem uma situação que eu li aqui na internet, que apareceu em um documentário também, que ele falou para os fotógrafos onde estaria Jacqueline Kennedy quando ela estava em uma praia totalmente desnuda. E aí eles foram lá e tiraram foto dela. Enfim, esse cara era maluco. Após o casamento de Onassis com Jack, a Maria Callas ficou em profunda depressão, arrasada. Foi para Paris, pro seu apartamento, e raramente fazia aparições públicas. E é nesse momento aí que retrata também o filme. Onassis, safadinho legal, ainda ligava pra ela, tentava manter um contato, mesmo casado com outra pessoa. Como se não quisesse deixar ela seguir a vida dela também, né? Essa família é marcada de tragédia e o filho de Onassis, o Alexander, morreu em um acidente aéreo. E Onassis buscou conforto em quem? Quem que você acha? Na mulher dele ou na Maria Callas? Na Maria Callas. E ele seguiu com contato com a Maria Callas até a morte dele em 1975, que isso também mostra no filme. Esse relacionamento tóxico, pesado, mudou a vida de Maria Callas completamente. Ela começou a perder a sua voz e nunca se recuperou mentalmente, emocionalmente, das traições que ele fez com ela. E a gente não pode falar de Maria Callas sem falar também de traumas. No documentário que eu vi sobre ela falava com muito rancor da mãe dela. A mãe a forçava a cantar quando ela não queria, era extremamente controladora e via Maria Callas como uma possibilidade de ter renda. E há relatos de que a mãe de Maria Callas la colocou em situações ali complicadas quando os nazistas estavam também na Grécia. Isso também retrata levemente no filme. E após a morte de Onassis em 75, Maria Callas viveu só mais 2 anos e morreu muito jovem, aos 53 anos, em 1977. E o ponto todo aqui é que, apesar de ser adorada por milhões, ela não foi feliz. Ela não conseguiu curar os seus traumas da infância e da adolescência. Ela não conseguiu ter a vida que queria, que era casar, ter filho, ter uma vida simples. Ela não conseguiu superar o fim de um relacionamento. E ela queria ser esposa e ter filhos, mas como ela escreveu, ela se tornou uma máquina de cantar. A história de Callas me fez pensar, afinal, o que é sucesso? De que adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não tem companhia? De que adianta ser famosa se o seu sonho é ser dona de casa e ser mãe? No final, sucesso não significa dinheiro ou fama. Sucesso significa viver uma vida que faz sentido pra você. E vamos de frase da semana. Embora viajemos pelo mundo para encontrar o belo, precisamos carregá-lo conosco ou não o encontraremos. Essa frase é de Ralph Waldo Emerson, que foi um filósofo americano, e ele nos lembra que a beleza não tá lá fora. Ela precisa primeiro habitar em nós. Se a gente não tiver a capacidade de contemplar as coisas, ver, observar, não adianta você ir pro lugar mais bonito do mundo. E quando a gente tem essa beleza dentro da gente, a gente consegue encontrá-la nos lugares mais simples. A gente consegue ver beleza tomando um café todos os dias na nossa casa. A gente consegue ver a beleza na nossa filha descabelada, porque a beleza está nos nossos olhos. E vamos para a sessão para ler. 3 livros para você não se enrolar com dinheiro nunca mais. Eu já fui endividada, quem conhece a minha história sabe disso. E esses livros que eu separei aqui, eu gostaria de ter lido quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos. Na verdade, 17, quando eu comecei a trabalhar. E o que eu quero falar pra você é que às vezes a gente acha que nosso dinheiro escorre pelas mãos e a gente não percebe e a gente sente que é falta de capacidade nossa. Às vezes a gente sente que é até falta de força de vontade. Mas olha, não é bem por aí. Existem muitas armadilhas invisíveis, algumas estão na nossa própria cabeça, mas outras são colocadas na nossa própria cabeça porque as pessoas querem que a gente compre. Então esses 3 livros vão desmascarar tudo. Vamos lá? O primeiro livro, Armas da Persuasão. Você já comprou alguma coisa que você não queria ter comprado? As Armas da Persuasão vai falar sobre isso. Tanto que aqui fala como influenciar e não se deixar influenciar. O que acontece? Existem alguns princípios psicológicos que fazem a gente dizer sim. O sim pode ser para muitas coisas, inclusive para comprar algo. Eles são reciprocidade, escassez, autoridade, compromisso, afinidade, prova social. E agora, com as redes sociais, a gente também tem a influência instantânea. Um exemplo prático de escassez é quando alguém fala para você que só tem mais 5 unidades. Ou quando alguém te dá um tempo para comprar. Essa promoção tá válida apenas hoje. Isso é clássico, né? A pessoa tá querendo apressar sua decisão de compra. Um outro exemplo muito clássico é do compromisso. Quando alguém liga para você para tentar vender alguma coisa, é muito interessante para outra pessoa que você confirme um dia e uma hora para poder falar com ela, porque você se comprometeu. E uma vez que você se compromete, é muito mais provável que você, enfim, cumpra com a sua palavra. E aqui ele explica tudo sobre isso. Ele fala aqui, por exemplo, até da amostra grátis.
Certamente, esse é um desejo legítimo do fabricante, expor ao público as qualidades do produto. A vantagem da amostra grátis, porém, é que ela também se trata de um presente, e como tal, pode envolver a regra da reciprocidade. Esse livro, para mim, é obrigatório, todas as pessoas deveriam ler e vai te ajudar a entender quando você está sendo enrolada, para você conseguir dizer não, eu não quero isso, tranquilamente, sabendo que a pessoa está usando gatilho, armas para converter você aí, para fazer você gastar dinheiro. O segundo livro parte de um princípio básico, mas muito complexo. Nossas decisões raramente são racionais. Nudge, Como Tomar Melhores Decisões, é o segundo livro, e ele fala sobre como pequenos empurrõezinhos, que são os nudges, podem influenciar nossas decisões sem que a gente perceba. Isso pode ser pro bem, que são os empurrõezinhos nudges, ou pode ser pro mal, são os sludges. E isso afeta, claro, as nossas decisões financeiras. Tem uma aluna da Claves que comentou conosco que o Banco Central teve que notificar alguns bancos que estavam usando o design da fatura do cartão de crédito para fazer com que as pessoas fiquem mais endividadas pagando o mínimo. Então, dependendo da maneira que você coloca as informações, você pode ajudar as pessoas a pagar o mínimo ou a pagar o valor total. Então, eles tiveram que notificar, porque isso, claro, era bom para os bancos, mas não era bom para as pessoas. Então, olha aí. Olha aí pra você ficar esperta. Esse livro é incrível também, ele não é tão fácil de ler e não é só sobre dinheiro, tá? Ele fala muitas coisas, inclusive sobre dinheiro. E o terceiro livro, A Arte de Gastar Dinheiro. Esse livro aqui é o terceiro livro de Morgan Housel. Ele escreveu também Psicologia Financeira, um super best-seller. Mas nesse livro ele vai um pouco na contramão. Ao invés de só falar sobre economizar e investir, ele fala sobre como é importante a gente saber gastar dinheiro da maneira certa. Ou seja, saber gastar dinheiro é tão importante quanto saber investir. E ele mostra que o maior benefício do dinheiro é quando ele pode te comprar liberdade de escolha, tempo e experiências que importam. Mas a maioria das pessoas usa dinheiro para acumular coisas e impressionar os outros. Esse livro eu gostaria de ter lido nos meus 20 e poucos anos, quando eu gastava o que eu não tinha para impressionar quem não se importava comigo. Então eles são livros incríveis porque eles atacam em âmbitos diferentes. Nudge fala sobre o ambiente, Armas de Persuasão fala sobre as táticas que os outros usam, e A Arte de Gastar Dinheiro fala sobre você. E o mais legal é que esses 3 livros já participaram do Clube de Leitura da Claves. E se você é nossa aluna, as gravações desses livros estão disponíveis na plataforma, e se você não é, está esperando o quê? Como é possível um dos homens mais ricos do mundo morrer sufocado em um incêndio em uma das cidades mais seguras do mundo? O Para Assistir de hoje é Assassinato em Mônaco, na Netflix. Estou obcecada nessa história. Acabei de comprar 2 livros na Amazon sobre isso, mas antes vamos lá. Esse documentário de 1h30 reconstrói uma das histórias que chocou Mônaco, que foi o assassinato de Edmond Safra. Dentro da sua penthouse ultra segura, Edmond Safra era dono ali de um império bancário, era casado com Lily Safra, brasileira, e ele também mostra como às vezes ter muito dinheiro é um problema, né? Ele tinha muito dinheiro, mas vivia obcecado com a sua segurança. Ele fala ali, né, sobre os russos, a máfia russa. Então ele ganhou muito dinheiro fazendo negócio na Rússia, mas ele perdeu completamente o seu senso de segurança, a sua liberdade de ir e vir, sempre com medo de ser atacado, sua segurança era gigantesca. Então, a que custo, né? Mas essa história tem tantas camadas. Tem um enfermeiro, super estranho. Tem a viúva bilionária, que foi a maior, né, que teve mais benefícios nessa morte. Tem a máfia russa ali, que a gente sabe que também não dá pra brincar com eles. Então, vai ficando tudo tão estranho que, olha, no final, eu só sei que nada sei. O documentário era pra ser sobre a morte do banqueiro, mas eu fiquei obcecada por Lily Safra. Comprei 2 livros agora sobre ela, vou ler e quando souber mais detalhes, volto com comentários. Mas enquanto isso, assista e venha conversar comigo, deixa aqui nos comentários sua opinião, quem matou, quem não matou, quem foi responsável ali por essa morte, porque tá tudo muito estranho. Sabe o que vamos ter agora? Palavra da semana. Riqueza vocabular, ela deve ser conquistada e é importantíssima pra gente se comunicar, para entender texto melhor, para um monte de coisa. Então vamos escolher uma palavra com um belo dicionário, vamos ver. Adorei uma palavra aqui que eu não conhecia, eu nunca usei, se você usou, parabéns. Garbo e garboso. Garbo, elegância, distinção, primor. E o garboso, que tem garbo. Seu porte baixo, porém garboso, era inconfundível. Ai, achei muito chique. Você é uma garbosa. Você é garbosa. Adorei. Palavra da semana tem que usar ao longo da semana, senão você vai esquecer. Essa foi mais uma edição de Pingos de Cultura e não se engane por esse cenário, não se engane com nada disso. A gente quer ser culta sim, mas a gente também gosta de uma bagunça, a gente gosta de uma fofoca, porque nós acreditamos que nós não somos uma coisa ou outra, nós somos uma coisa e outra. E se você quiser fazer parte do nosso grupo, inscreva-se na Claves. Te vejo na próxima aula.